Salve, salve, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Roberto, eu sou professor de Ciências da Rede Municipal de Silva Jardim. Primeiramente, gostaria de dizer a vocês para que vocês tomem muito cuidado, continuem utilizando máscara e álcool em gel para essa pandemia acabar logo, logo e a gente poder retornar às nossas aulas presenciais. Hoje eu tenho uma história para contar para vocês a respeito da origem das espécies e a evolução dos seres vivos. Então, senta aí que lá vem história. E no final eu tenho uma surpresa para você. Vem comigo. Muito bem, então a nossa aula hoje é uma aula de ciências para as turmas de nono ano, que vai falar sobre teorias da evolução dos seres vivos. Essa ideia de entender a origem dos seres vivos, ela começou há muito tempo. A gente tem registros de Anaximandro, de 611 a 546 anos antes de Cristo. E ele acreditava no fixismo. Anaximandro era um filósofo grego. O que é o fixismo que Anaximandro acreditava? Ele acreditava que os seres vivos eles eram imutáveis. Então, ao longo do tempo, os seres vivos não sofriam qualquer modificação. E ele acreditou que os primeiros seres vivos, os primeiros animais, surgiram de uma grande vasa marinha. O que seria essa vasa marinha? Seria dos oceanos. Então, todos os seres vivos teriam tido a sua origem nos oceanos ou seriam descendentes dos seres que habitavam os oceanos. De certa forma, ele tinha uma certa razão, porque realmente a vida, ao que tudo indica, surgiu nos mares, né? Depois, nós tivemos as contribuições de Aristóteles, outro filósofo grego que viveu entre 384 a 322 anos antes de Cristo. Aristóteles afirmava que substâncias orgânicas podiam surgir no meio inorgânico. Substâncias orgânicas, gente, só para que vocês entendam, são aquelas substâncias que estão associadas aos organismos, tá? Então, Aristóteles acreditava que essas substâncias podiam surgir no meio inorgânico, poderiam surgir na natureza, no solo, etc. e tal. Ele também era um defensor do fixismo e ele era um defensor da geração espontânea. Tá? Essa é uma teoria que foi proposta em credibilidade durante muitos séculos, durante muitos anos, acreditou-se nisso. Mais ou menos o seguinte: para você criar um rato, para você permitir o surgimento de um rato, você teria que deixar entulho, um monte de material lixo junto num canto, que aquele material iria dar origem a um rato. Essa é a ideia da geração espontânea. A origem da vida, então, até o século XIX, acreditava-se que os seres poderiam surgir espontaneamente da matéria não viva. Foi exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, a questão do rato, né? No exemplo é o rato, mas isso, naquela época, eles encontravam explicação para tudo, tá? Hoje, nós sabemos que um ser vivo, ele somente surge a partir do meio da reprodução, ou seja, ele só surge a partir de um outro ser vivo. Com isso, com toda essa discussão, surgiu aí uma teoria da biogênese, que é quando acredita-se que um ser vivo surge a partir de outro ser vivo, e a teoria da abiogênese, que é uma teoria que diz que os seres vivos podem surgir de matéria não viva. Isso tudo, pessoal, para a gente poder chegar na discussão da evolução. E aí a gente tem que passar pelas hipóteses de origem da vida. Tá? Então, a gente tem aí o criacionismo, que é uma linha de credibilidade a seres divinos, né? No caso aí da crença judaica é o Deus, né? Então, que todos os seres vivos foram criados por um ser divino. Tem a panspermia cósmica, que diz que os primeiros seres vivos vieram de outro planeta, tá? E isso não tem nada a ver com a questão de marcianos, homenzinhos verdes, não tem nada a ver com isso. A panspermia cósmica, ela acredita que as primeiras moléculas orgânicas que deram origem aos seres vivos chegaram à Terra através da queda de grandes asteroides. E aí a gente começa a ter, de fato, um embasamento científico
para os estudos de hipóteses da origem dos seres vivos, né? A gente tem aí o estudo dos fósseis, que é a paleontologia, né? A paleontologia é um ramo da ciência que estuda os vestígios de seres que existiram no passado. Então, o estudo dos fósseis permitiu uma compreensão da origem dos seres vivos e foi também possível perceber que, ao longo do tempo, esses seres vivos eles foram sofrendo modificações. Então, aquela ideia do fixismo proposta por Anaximandro e por Aristóteles, ela começa a ser completamente destruída. E um dos primeiros aí a reformular a teoria da evolução foi o cientista chamado Lamarck. Lamarck, ele propôs que os seres vivos eles tinham uma adaptação ao meio. Lamarck também propõe a lei do uso e do desuso, que diz o seguinte: estruturas, órgãos que eram muito utilizados pelos seres vivos seriam mais desenvolvidos. Já aqueles órgãos, aquelas estruturas que não eram tão utilizadas, elas iriam sofrer um atrofiamento até desaparecer na linhagem descendente aí dos animais, dos seres vivos em geral. Mais ou menos o que acontece, segundo Lamarck, com as girafas. As girafas teriam, a princípio, pescoços curtos e viveriam em ambientes onde a vegetação rasteira era relativamente escassa. E aí as girafas foram tendo que esticar os seus pescoços para poder alcançar a vegetação mais alta. E aí, com isso, o pescoço das girafas foi se desenvolvendo e essa característica de um pescoço mais desenvolvido foram passando para os filhotes. E aí eles foram ficando com esse pescoço cada vez mais alongado. E aí a gente teria as girafas com os pescoços longos, como a gente tem atualmente aí nos zoológicos e nas savanas africanas, né? No esquema que está na tela, a gente tem primeiro aqui uma girafa com um pescoço, digamos assim, num tamanho normal, e com o passar do tempo, com o passar das suas gerações, né, das suas proles, dos seus filhotes, esse pescoço foi crescendo porque elas foram tendo que cada vez mais esticar o seu pescoço para atingir a vegetação mais alta. Isso vai ser detonado, né, vai ser colocado abaixo com a teoria proposta por Charles Darwin. Darwin que propõe a teoria da seleção natural, né? O Darwin, ele faz uma viagem, né? Ele era um britânico, né? Vivia ali na Inglaterra. Ele faz uma viagem ao redor do mundo, né? A bordo do navio chamado HS Beagle, e ele coleta amostras de fósseis e de animais e vegetais de todo o continente que ele passa, de todo lugar que ele passa. Onde ele para, ele coleta amostras, ele coleta fósseis. Ele fica fazendo essa viagem ao redor do mundo durante 5 anos e fica 20 anos estudando tudo que ele coletou, até que ele, ao longo dessa viagem, passa pelas Ilhas Galápagos, que fica ali na altura da América Central. Ele observou umas aves que habitavam diferentes ilhas, né? Porque ali na região de Galápagos são várias ilhas, né? Um arquipélago, né? Formado por várias ilhas. E aí ele observou que numa ilha ele tinha uma ave com um determinado tipo de bico, numa outra ilha um outro tipo de bico. Assim, foi observando diferentes aves com diferentes tipos de bicos. Mas ele percebeu que essas aves elas tinham um certo grau de parentesco, ou seja, elas tinham um ancestral comum. Lá atrás, no passado, o antepassado dessas aves eram todos iguais. Então, à medida que eles foram sendo pressionados pela oferta de alimentos em cada ilha, foi havendo uma seleção natural das aves que tinham um bico mais adaptado para poder coletar o alimento disponível na ilha em que elas estavam. Isso faz um contraponto com a proposta de Lamarck. Lamarck disse
que as girafas foram desenvolvendo o seu pescoço para alcançar a vegetação mais alta. Já o Darwin diz o seguinte: Darwin disse que haviam girafas de pescoço grande e girafas de pescoço curto. Quando a vegetação rasteira começou a ficar escassa, começou a faltar, as girafas de pescoço curto começaram a morrer. E aí, quem tinha sucesso de sobrevivência? As girafas de pescoço longo. Então, essas girafas de pescoço longo, elas foram selecionadas pelo meio. Foi uma seleção natural, aonde as girafas de pescoço curto desapareceram da Terra, da superfície terrestre, e as girafas de pescoço longo obtiveram sucesso de existência e estão aí até hoje. Então, se a gente fosse fazer uma comparação das teorias de Lamarck e de Darwin em relação ao pescoço da girafa, seria isso. Ó. De acordo com o lamarckismo, o esforço conduziu o crescimento do pescoço das girafas, e essa característica foi passada às descendências, né, aos filhotes. E de acordo com o darwinismo, as girafas de pescoço mais comprido conseguiram alimentar-se melhor do que as outras e, como tal, deixaram mais descendentes. Ou seja, as girafas de pescoço longo conseguiam se alimentar mais e conseguiam deixar descendentes, enquanto que as girafas de pescoço curto não conseguiam se alimentar e, consequentemente, vinham a morrer, e aí não deixando descendentes, até que chegou um ponto em que as girafas de pescoço curto desapareceram da superfície terrestre. Junto com o trabalho do Darwin, a gente não pode deixar de citar um outro cientista, Wallace, que visitou a floresta amazônica e também era britânico. Ele passou 3 meses na floresta amazônica e quando ele volta para a Inglaterra, ele procura o Darwin e apresenta o trabalho dele, né, as conclusões em que ele chegou, e o Darwin ele fica chocado, porque o Wallace, em 3 meses na Amazônia, chega às mesmas conclusões que o Darwin obteve durante 25 anos de estudo, 5 anos viajando no navio Beagle e 20 anos estudando todo o material que ele coletou. E aí surge, então, a teoria da evolução de Darwin-Wallace, que prega a seleção natural, que diz que os sobrevivem os que melhor se adaptarem ao meio, lembrem-se aí do caso das girafas, e os indivíduos mais aptos transmitem essas características à descendência. Se a gente fizer aqui um resumo da origem das espécies de 1859, esse livro é um livro famosíssimo, tá? Que foi a publicação do Darwin. E nesse livro é que ele relata toda a sua pesquisa de 25 anos, né? 5 anos a bordo do navio e 20 anos analisando o material que ele coletou. E aí, quais foram os fatos e consequências a que ele concluiu de todo esse material que ele coletou? Então, a seleção natural em si não provoca mutações ou recombinação gênica, ou seja, a seleção natural, ela em si, não provoca alteração genética nos seres vivos, mas escolhe entre todas as combinações possíveis do material genético da espécie aquelas mais eficientes para a sobrevivência e reprodução. Então, imaginem um indivíduo com uma determinada informação genética, ele vai sofrer uma seleção do meio e aí, com isso, ele vai criar condições para a sua sobrevivência e reprodução. Juntando o que se sabe sobre a parte de genética, né, que veio depois da teoria da evolução de Darwin e de Wallace, mas juntando esses dois conceitos, a teoria da evolução com as informações sobre genética, informações sobre DNA que o núcleo das células apresentam, né, surge a teoria sintética da evolução. Isso vai acontecer já no século XX. Os trabalhos do Darwin e do Wallace, eles são do final do século XIX. E aí a teoria sintética da evolução, que já é com os conhecimentos da engenharia, da genética, surge no século XX, início do século XX.
e ela se baseia em 4 processos: mutação, recombinação gênica, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo, que são fatores que, dentro da teoria sintética da evolução, vão ser fundamentais para o surgimento de uma nova espécie. Bom, pessoal, como eu disse para vocês que eu tinha uma surpresa no final do vídeo, chegou a hora de dizer qual é, de dizer e de mostrar qual é essa surpresa. Eu tenho aqui os 3 livros da publicação de Origem das Espécies do Darwin. Tá? Eu que já pude ler esses livros, tá? É uma leitura muito legal, um livro que todos os professores de ciências, praticamente todos eles já leram esse livro, um livro muito importante para a formação de um professor de ciências. E para eu saber que vocês, alunos, chegaram aqui até o final do livro, escrevam no comentário desse vídeo aqui, livros, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. No mais, eu só tenho a agradecer, espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem atentos que mais aulas serão postadas no grupo WhatsApp da sua turma aí na sua escola, tá bom? Até a próxima!